Olá, muito boa tarde. Estamos chegando com o Baixada Esporte desta quinta-feira. Hoje é dia 25 de junho de 2015. Muita informação no ar para você. Antes da internet, por favor, alemão, faça o favor. Focalize o meu amigo, o nosso convidado de hoje, que está aqui e vai fazer parte do programa, respondendo todas as perguntas nossas e de você em casa. Marcelo Fernandes, técnico do Santos Futebol Clube, hoje é nosso convidado de honra no Baixada Esporte para responder tudo a respeito do peixe e muito mais, hein? Então você que está em casa aí já começa a ficar esperto, já pode mandar a sua pergunta para o Marcelo Fernandes, que ele estará aqui hoje respondendo tudo para você. Vamos para a internet? Vamos colocar o Estadão no ar, estadão.com. Vamos lá, estadão.com, batalha em partida marcada por expulsões. E olha que o nosso querido Sandro Meirahit já está suspenso pela Conmebol, certo? Chile bate Uruguai e vai a semi. Será que ele é novo Amarídia, o Sandro Meirahit? Batalha do Uruguai. Depois Luiz Roberto vai encenar aqui no programa. Encenar não. O lance do Cavanha. Vamos lá, põe aí, do Cavani. Globo.com, goleada no CT. Olha só, hein? Atacante Nilson brilha e Santos vence jogo treino contra o São Caetano. Será que vai ser a primeira pergunta para Marcelo Fernandes? Quando que o Nilson estreia no time titular? Lancinete, vamos lá, põe o Lancinete. Presidente do Guarani diz que clube deve fechar as portas. Nossa Senhora, isso não é manchete, isso é um epitáfio, como diria o nosso querido alemão, né? Não é um epitáfio? Fechar as portas nessa sexta-feira? É isso aí. Folha de São Paulo, vamos lá. Valdívia já tem acordo para jogar em clube do Emirados Árabes. Olha aí, que beleza, hein? Valdívia está indo embora, vai receber em petrodólares. Placar: Suécia, Dinamarca, Alemanha e Portugal. Eurocopa já tem os seus 4 classificados para os Jogos de 2016. Olha aí, que beleza, hein? Tá aí a Europa já com os seus 4 times para 2016, Olimpíadas do Brasil. Santa Portal, vamos lá. Santa Portal, Douglas Basoli assume como técnico interino da Portuguesa Santista. A Briosa que teve o seu técnico no último final de semana pedindo demissão do cargo, né? Bom, estamos chegando, programa Baixada Esporte, muita informação e é claro, Guido Bortolomazzi hoje com o técnico do Santos Futebol Clube, o nosso amigo Marcelo Fernandes, que está aqui para responder tudo e mais um pouco. Guido, boa tarde. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Um abraço ao Marcelo Fernandes, que atendeu a nossa solicitação. Demorou para vir no programa, mas por problemas até que ele tinha que solucionar, o Santos precisava dele permanente ali, né? E acabou de uma hora para outra tendo essa dificuldade, mas hoje vem aqui para responder as perguntas dos telespectadores e principalmente as perguntas que o torcedor do Santos gostaria que o Marcelo respondesse a respeito da equipe. E essa sequência de jogos que o Santos vai ter aí ao longo do Campeonato Brasileiro, principalmente os próximos 2 jogos fora de casa. Ele vai falar como é que ele vai montar esse time, o que ele achou dessa permanência do Lucas Lima no Santos, não vai mais, pelo menos a princípio, ser negociado, esse treinamento de ontem, tudo que envolve o Santos nesse exato momento. Tenho certeza que o Marcelo vai responder a todas as perguntas. Tá certo, então. Você já pode começar a entrar no ar, né? Tem a enquete do dia, tem a pergunta para o Marcelo Fernandes. Nosso Gustavo Franco já está a postos ali, vai te falar o site que é para entrar. E olha, novidade para você, todo mundo que hoje participar do programa, aliás, os 4 primeiros que fizerem as 4 primeiras perguntas para o Marcelo Fernandes vão ganhar um par de ingressos para ir lá no Ilha Porchá Clube, no Feitiço na Ilha. Isso mesmo, Feitiço na Ilha, todas as quintas-feiras, a partir do dia 25, hoje à noite. Então, portanto, você vai ganhar 4 pares de ingressos para você ir lá participar no Feitiço da Ilha, hoje com o Grupo Feitiço, muito samba, muito pagode para você, lá no Ilha Porchá. E então, com a presença do Mário Américo, hein? Do Luiz Américo. Luiz Américo, grande Guido. Grande Guido Bortolomazzi, né, Guido Bortolomazzi? Luiz Américo. Luiz Américo, grande Luiz Américo, né? O nosso camisa 10 estará lá presente com os seus filhos do Grupo Feitiço, fazendo um grande samba, um grande pagode no Feitiço da Ilha, hoje à noite, portanto, no Ilha Porchá Clube. As 4 primeiras perguntas para o Marcelo Fernandes vão ganhar os 4 pares de ingresso lá do Feitiço da Ilha. Gustavo Franco, qual é o site para acessar nesse momento e fazer a pergunta para o nosso querido Marcelo Fernandes? Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, amigo telespectador. Participe da enquete do dia. Você acha que o Santos deve abrir mão da Vila Belmiro e jogar em outros estádios para conseguir uma renda maior?
E mande também a sua pergunta para o técnico do Santos, Marcelo Fernandes. Você tem que acessar o site www.baixadoesporte.com.br ou então acessar a página do Baixada Esporte no Facebook. Lá você pode mandar também a sua mensagem de áudio. Então participe, mande a sua opinião. Tá certo, então. Tá importante, é só você participar com a gente no baixadoesporte.com.br. Luiz Roberto no pique. Boa tarde. Boa tarde, Alessandro. Eu tô olhando sua camisa no vídeo, realmente uma bela camisa, hein? Eu não sei que loja você comprou, mas deve ter sido na Colombo. Uma camisa realmente aprofundada, essa cor. Olha, a Copa América, você lembrou bem. O Sandro Medarriti não teve bem ontem. É em homenagem ao Chile, minha camisa, Luiz Roberto. Você não Parabéns, percebe, né? parabéns. Tá mais pra... Sei não, viu? Gênero, é questão de gênero. O Sandro realmente está afastado pelo vice-presidente da Conmebol, que por um acaso é uruguaio, né? Por um acaso é uruguaio, teve a reunião de emergência e foi definido a saída de Sandro Medarriti após essa vitória de 1-0. Aquele lance do Cavani, onde o jogador do Chile faz um exame de toque, apenas isso. Mas nada. Daqui a pouco o Luiz Roberto vai demonstrar como é que foi. Ele não gostou, eu não vou fazer uma cena daquela, é perigosa. Pessoal, o Marcelo fazendo em mim, eu me entrego. Viu? Mas o negócio é o seguinte, foi um toque, seu Marcelo, que eu vou te contar. É lógico, houve a reação como um homem macho, homem, uma pancadinha só no garoto lá, aí o Sandro foi e expulsou o Cavani. E realmente não pode haver exame de toque dentro de campo. O atacante, o Guido gosta disso, o atacante Tevez está deixando a Juventus indo para o Boca. Olha, boa parte da arrecadação do Boca vai para o atacante Tevez. Vai faturar muito lá no Boca. E o presidente do Corinthians, além do Andrés, estão com processo no Supremo Tribunal Federal. Segundo o Ministério Público Federal, impostos não foram pagos corretamente pelo quarteto. É um indiciamento, Luiz Roberto. É um indiciamento. Essa notícia do Tevez, nós demos aqui há uns 15 dias atrás, eu até disse, e aí teve uma comparação do Tevez, do que o Boca ia pagar para o Tevez, e vai pagar, com relação àquilo que o Robinho pode receber no Santos, em termos salariais e em termos de luvas. Até fizeram uma comparação aqui envolvendo os dois jogadores. Bom, tá certo então. Bom, todos os destaques já foram dados, agora é a vez do nosso convidado. Hoje é um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado pela presença, professor Marcelo Fernandes. Prazer, Alessandro, Guido, Luiz, todos do Baixada Esporte, é um prazer enorme estar aqui. Desde já pedir desculpa, né, esse contratempo que teve aí nessa sequência, não poderia ter vindo antes, porque eu procuro atender sempre os programas da Baixada, que eu acho da região que é importante, e vocês são uma importante, né, no segmento do futebol. Nós estamos aqui para falar do Santos e tudo que vocês perguntarem. Até porque os seus amigos, Ronald, Barassal, Júlio, todo mundo... Pô, Alessandro, você não falou que ele ia lá? Você não falou que ele ia lá? Né? Manda um abraço pra rapaziada que tá todo mundo te assistindo agora. Rapaziada rapaziada do Marília, né? Ronald, Barassal, a molecada que a gente foi criado junto lá no Saldanha, jogamos na mesma equipe sempre. Um abraço pra rapaziada aí. Tudo perna de pau, né? O Ronald fica falando que jogava alguma coisa. Jogava alguma coisa, o Ronald não? Ele jogava, sorte é que no Saldanha tinha aquela grade no final, porque ele não conseguia frear, né? Então ele passava direto, ele... Vestiário. Autêntico freio, sem freio. Tá certo, então. Sem noção. Sem noção. Nós vamos falar muito do Santos, então, vamos repercutir tudo que está acontecendo no Peixe, né? Inclusive esse centroavante novo que está chegando aí, como é que ele vai estrear e tudo mais. O Marcelo vai falar tudo. Eu gostaria de fazer uma pergunta pro Marcelo. Já, sim, de antemão, antes do Quando intervalo? é que você faz aniversário, Marcelo? Eu já fiz, já. Mas quando que é? Abril. Então só no ano que vem que você pode entrar no sorteio da Deguste. Doceria Daniele. Participe do sorteio da Doceria Daniele. Para participar e concorrer ao prêmio, você precisa acessar o site www.baixadoesporte.com.br, enviar uma mensagem com a sua data de nascimento, que deve ser em julho, né? Ou a data de nascimento de um amigo ou parente seu. E é importante lembrar que deve constar na mensagem o seu nome completo, o seu telefone e o seu endereço residencial. E ao participar do sorteio, você concorre a um kit festa para 30 pessoas com bolo, doces e salgados. Então não perca tempo, participe e boa sorte. O telefone está na tela também para você, se você não quiser acessar o site, quiser ligar direto no telefone da Doceria Daniele e participar do sorteio do aniversariante do mês, vai ganhar esse kit festa lá da Doceria Daniele. Nós vamos a um rápido intervalinho, é rápido mesmo, e voltamos já, porque tem muita coisa para conversar com o Marcelo Fernandes, técnico do Santos, que está aqui conosco hoje no Baixada Esporte. Voltamos já. Estamos de volta, segundo bloco do programa Baixada Esporte, sempre para Sky. Sky é a melhor TV por assinatura do Brasil. Você que
Não tem Sky na sua casa ainda? Liga agora, 4104-1234. 4104-1234. Coloca a Sky na sua casa porque você tem programação para toda a sua família a partir de R$ 49,90. Tem Sky HD, Full HD, com Wi-Fi na internet. Isso mesmo, Sky, a melhor TV por assinatura do Brasil. Liga agora, 4104-1234. E olha, tem agora Sky pré-pago. Isso mesmo, você carrega R$ 39,90. Coloca a sequência de canais que você quiser. R$ 39,90, Sky pré-paga. É só ligar, 4104-1234. Para Sky! Vamos começar o programa Baixada Esporte conversando com o técnico Marcelo Fernandes, que hoje nos dá a honra e a presença aqui no Baixada Esporte, falando das coisas do Santos. E Marcelo, eu vou abrir o programa. A primeira pergunta, eu vou dizer o seguinte. Como você, um técnico que assumiu o Santos, tem todo o grupo na mão, a rapaziada gosta do Marcelo Fernandes, ele é boleiro, né? Fala a mesma linguagem, conseguiu levar o time a ser campeão paulista de 2015. Como você recebe e escuta toda hora no noticiário que pode pintar alguém no seu lugar, Marcelo? Então, Alessandro, deixa eu falar. A respeito do grupo, eu sou muito tranquilo por falar disso, porque foram 4 anos como auxiliar técnico, né, quase 5, e sempre a verdade foi dita para eles, né? Até na minha função de auxiliar técnico, eu tinha aquela condição de cobrar, eu sempre tive a liberdade de cobrar todos os jogadores, sempre tive a recíproca deles, porque eu sempre fui um cara verdadeiro, um cara que não escondia nada, independente de quem seja o atleta. Isso me ajudou bastante agora na função de treinador. Então, acho que isso para mim é o importante, né? É o importante para você ter o grupo na mão, é sempre jogar limpo, jogar sério, falar a verdade para qualquer jogador que esteja fazer. É que nem eu falo, eu sou aquele treinador que posso considerar amigo, com certeza amigo, mas é aquele treinador também que com certeza cobra e cobra bastante, porque o mais interessado nisso tudo é o Santos Futebol Clube, né? Então nós temos que trabalhar para o Santos, nós temos que dar tudo pelo Santos, e isso que esses jogadores fazem desde o dia que eu sempre fizeram, aliás, esses tempos todos que aqui estão, e não está sendo diferente agora. E, Alessandro, a respeito de treinador, cara, eu sou bem tranquilo quanto a isso. Eu estou muito tranquilo quanto a isso, eu não fico sem dormir por causa disso. O futebol brasileiro é assim, ele foi criado assim, ele é visto assim, entendeu? E não vai ser diferente porque o Marcelo é treinador do Santos. Nós vimos uma sequência contando a Copa do Brasil de 6 jogos sem vitória. Um clube grande como o Santos não pode realmente ter esse tipo de sequência, porque realmente para aquele planejamento que você tem. Só que uma coisa que eu quero deixar bem claro, e valorizando sim o trabalho não só meu, da comissão técnica, mas de todos os jogadores que lá estão. Eu não vejo uma pessoa falar que o Santos fez uma partida abaixo, que algum time engoliu o Santos, que o Santos não mereceu ganhar. Então isso me condiciona não só eu no comando, mas aos jogadores também, porque nós nunca deixamos de confiar naquilo que a gente está fazendo. Então tivemos um adversário dificílimo que foi o Corinthians, né? Todo mundo sabe a importância que é o Corinthians dentro de um adversário como o Santos. E os jogadores, a semana inteira, esses 10 dias que ficamos de treinamento, os jogadores falaram, não, o nosso jogo é esse. E como estava sendo todos os outros, infelizmente, eu volto a dizer, acho que ganhamos um jogo do Corinthians, um jogo dificílimo, mas não é o lugar que a gente tinha que estar, não. A gente tem que estar mais em cima, estamos muito longe aquém daquilo que a gente tem jogado e tem feito pelo Santos. Logicamente, os resultados não vieram. Eu acho que, no mínimo, aí, eu não quero questionar a derrota do São Paulo, que foi no último minuto quase. A derrota da Chapecoense também não questiono, porque foi uma bobeira momentânea de 20 minutos, onde perdemos o jogo ali naquele momento. Eu questiono, sim, a infelicidade dos 2 jogos em casa com a Ponte e com o Sport, que foram 2 placares cedidos no final da partida por falhas individuais que acontecem, todos são seres humanos. Eu acho que 14 pontos seria um número ideal hoje, mas agora temos que correr atrás, porque não podemos deixar os caras da frente distanciar. E nosso time está treinando forte, treinando bem. E apesar de todos os desfalques, que nem eu falo lá na imprensa, né? É que apesar dos desfalques todos que eu tenho, eu acho que eu valorizo muito o meu trabalho pela molecada que está subindo. Eu fui para Minas Gerais jogar com o Atlético Mineiro com 9 jogadores da base, né? De 13 que jogaram. E agora no último jogo com o Corinthians com 7 da base de 13 que jogaram também. Então, eu acho que o trabalho não só meu, mas de toda a comissão técnica está sendo feito. A torcida do Santos pode ficar tranquila que a gente está ali para trabalhar. A gente não estou preocupado que o treinador vai chegar, não vai. Se eu tiver que sair amanhã, ou se eu tiver que sair daqui a 2 anos, pode ter certeza que a gente está dando tudo para colocar o Santos onde ele merece, que é lá em cima. Marcelo, coisa rápida. Você falou da questão da campanha. Me permita, meu caro Guido Bortolomaz. 24 pontos disputados, 10 conseguidos. Como é que você analisa 10 pontos para um time que nem o Santos, por favor? Muito pouco.
E no começo do campeonato nós falamos que é importantíssima a largada do campeonato. Mas pra peraí, quem- mas muito pouco em é termos, muito né? pouco em termos, porque se você colocar Lógico. que a média do campeonato, na média do campeonato hoje, você tem só o São Paulo aliás, o Sport com diferença é muito 18, pequena. o Sport com 18, São Paulo com 17, aí depois você vem um bloco com 16, um bloco com 13 e o Santos tem 10. O Fluminense ontem foi a 14 já, né? Tudo bem, Luiz Roberto, mas 14 para 10 é 4 pontos em 24 disputados. Mas eu acho, viu, Alessandro, que Olha. a gente não pode. Eu continuo falando. Pode se iludir, né, É Marcelo? muito pouco, sim. Mas o que nos deixa confiança é dos jogos que a gente vem fazendo, né? Apesar de todos os desfalques, mostra o elenco que o Santos tem, os jogadores que estão entrando. Veja no último jogo, eu estava até falando pro Luiz aqui em off. O Longini é um jogador que foi contratado, todo mundo viu jogar de camisa 10 do Audax, né? Um jogador, um meio atacante, mas que a gente. Eu falei e volto a falar sempre, eu não vou mudar a forma do Santos jogar porque eu tenho 6 ou 7 pontos. Eu tenho que buscar ponto, seja onde for, em Minas jogamos franco contra o Atlético Mineiro, quase conseguimos um resultado melhor, não questiono o resultado, pois empatamos com uma grande equipe que é o Atlético Foi Mineiro. excelente o resultado, excelente. Então eu não vou fugir das características do Santos. E a respeito do Longini, treinamos 2 vezes a semana um tático, como segundo volante, deixando o Batata mais fixo, adiantando ele, e a gente está testando as opções para que a gente consiga... Batata é o Lucas Otávio, né? Não entendi. O Batata. O Batatinha é o Lucas Otávio, que eu tenho mania de chamar ele de Batata, mas a gente não vou mudar. Mas a hora do almoço? Eu não vou mudar o jeito do Santos jogar por causa que tá assim ou tá assado, não. A gente está jogando, tá no caminho certo, estamos tendo várias chances de gols, estamos buscando. E o mais importante, que além de atacar, esses jogadores têm a consciência que tem que ajudar a defender para que na defesa não seja surpreendido. Marcelo, a gente está vendo que o campeonato está muito nivelado. Você não tem nenhuma equipe disparando, achando que essa daqui vai ser a favorita para conquistar o título. Tanto é que nós estamos com o Sport na frente, na primeira colocação. E o Sport é uma equipe irregular. Não tem nada de extraordinário. Jogadores até que atuaram já no Santos, centroavante o André, enfim. É uma equipe irregular, né? Está mantendo uma regularidade no campeonato, conseguiu alguns pontos importantes fora de casa e é por isso que está na dianteira da competição. Em termos de Santos, aquilo que você observou do time no Campeonato Paulista, esse início de competição do Brasileiro, o que você acha, se acha? Está faltando alguma coisa para que o Santos possa melhorar ainda mais a sua qualidade técnica? Alguma coisa que você gostaria que o Santos tivesse, para que você tivesse condições também de armar um time diferente, ou um time com mais pegada, ou um time que tivesse um pouco mais a dar nas partidas em que o Santos vai disputar? Então, Guido, o Campeonato Brasileiro é um campeonato completamente fora do Paulista, né? O Paulista tivemos os clássicos, tivemos jogos dificílimos, nos portamos muito bem. E tem parâmetros sim, o jogo da própria Arena Corinthians no Paulista, o próprio jogo do São Paulo na Vila, são parâmetros sim para o brasileiro. Isso já foi feito pela equipe do Santos, em momentos cruciais da temporada no Paulista, foi momentos cruciais onde a equipe se portou muito bem. Até porque saiu daqui contra o Atlético Mineiro, todo mundo achando que ia tomar uma goleada lá, você sabe disso. Não, né? igual foi também com o Corinthians na Arena no Paulista, né? Porque o Corinthians vinha de uma vitória sobre o Danúbio de 4-0, né? Quando Foi. Teve gente na televisão que falou que era time de Champions League e tudo, e nós fomos, era pra gente ir preparado com a sacola lá, porque ia ser um monte. E a gente não vê assim, cara, sabe? O futebol tem que respeitar. Você usa isso, Marcelo? Não. Por exemplo, o dia que... Não precisa vou usar, falar, Alessandro, todo mundo O Neto vê falou isso aí, que o Corinthians era time de Champions League e que o Santos ia tomar uma sacola. Você pegou isso aí e usou pros jogadores, não? Não uso porque a gente não precisa nem usar, porque eles são completamente antenados, todo mundo vê, eles comentam, a gente comenta. A gente fala muito também até pra gente não falar, a gente não fala, nosso negócio é trabalhar. Mas com certeza tudo no futebol é usado, sim. Se for pro bem, tu pode ter certeza que é usado. Mesmo aquelas pessoas que falam do outro lado que o Santos era a quarta força. Você não pode falar isso de uma equipe como o Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Eu já vi várias vezes aí, quando desde menino aquele time vai jogar um clássico com 9 jogos sem vencer, pega o clássico, o time é o líder, vai lá e ganha do líder, cara. Entendeu? Então isso não pode ser falado. Eu acho que o Santos tem que ser respeitado. Agora, em cima do que o Guido falou, a gente está buscando sim. Eu acho que a pegada é fundamental, é o carro-chefe da nossa equipe, principalmente desde o pessoal lá da frente e principalmente do meio de campo. É que nem eu falo, nós tínhamos 6 laterais até outro dia. Eu estou jogando com 2, com um até improvisado na esquerda, que é o Vitor, e chegou o Caju segunda-feira. Então, o campeonato ele é muito dinâmico, você não dá para... Então você tem que ter o elenco quanto mais volumoso e qualitativo, melhor, para que você faça um grande campeonato pela frente. É que nem o volante, né? Perdeu o Valência agora. A sorte que o Alisson está retornando até quando ele pode jogar. Não, o Alisson só final de agosto, começo de setembro. Então, não tem condição, só tem um volante, então, só até agora. Temos só agora o Thiago Maia, Otávio. E o Lucas Otávio, entendeu? Que são meninos da base que a gente confia muito, estão treinando muito bem. E é o que eu falo para eles. Eu tenho 35 jogadores na minha frente. Foi o caso do Daniel Guedes que eu falei.
Eu estava fazendo um treino tático, onde o Cicinho entrou na área, o Gustavo foi dar um carrinho, deu azar de cair em cima do Cicinho, contra o Sport, foi esse jogo, se eu não me engano. Foi. Contra o Sport. E o Cicinho saiu com o tornozelo machucado, tudo, e o Guedes estava no campo de fora, treinando. Eu chamei o Guedes, ele falou assim, cadê o colete de reserva? Não é colete de reserva não, tu vai treinar no titular, amigo. Pode ir, tu vai jogar. Então, eu falo para ele, o jogador tem que estar preparado. Quem está ali, os 35 jogadores, são jogadores do Santos, foi que nem na pré-eleição que eu fiz contra o Corinthians. Eu não quero saber se o Robinho está fora, o Lucas Lima está fora, os 11 que vão jogar são os titulares do Santos. E mostraram isso, o Marquinhos Gabriel é um garoto que estava esperando a oportunidade dele desde janeiro, vinha jogando só em posições que não era dele, mas ajudou bastante e fez um grande jogo como o próprio Longini improvisado de segundo volante. Eu sei que vocês acreditam, foi o melhor em campo, né? Eu sei que vocês acreditam no Santos. Eu sei e tenho certeza de que vocês apostam todas as fichas em cima desse time. Mas você acha ainda que o torcedor está meio ressabiado com a equipe? Aquele negócio pô, mas será que esse time vai chegar mesmo? E a cada jogo que o Santos começa a ganhar, pô, o time está começando a mostrar coisa que às vezes o torcedor não estava enxergando. Isso é o feeling, né? É que nem eu falo. o feeling. Eu, no lugar do torcedor, eu acho que a gente, era pouco ponto, 7 pontos em 7 rodadas, realmente era pouca pontuação. Mas o torcedor sabe, o torcedor está vendo que o Santos está jogando. E pegou um adversário como o Corinthians, o torcedor não é bobo, viu? Agora, eu vou ser sincero, o que falta pra gente é o que eu falo pra eles. É aquela sequência de 2, 3 vitórias para que a gente realmente assente, readquira a confiança de novo, porque é difícil você vir de resultado negativo, você vai, você tenta, então a confiança vai embora. Mas uma coisa que é a personalidade desse grupo é fundamental, que jamais perdeu a confiança de acreditar naquilo que pode ser feito. Luiz Roberto, antes de você, vamos ao telespectador. O telespectador está em casa, né? Está concorrendo aos ingressos do Grupo Feitiço aqui, os 4 primeiros a perguntar para o Marcelo Fernandes, e o Gustavo Franco vai colocar no ar. Vamos lá, Gustavo. Lá o Mauro, de São Paulo, pergunta ao Marcelo, essa notícia sobre o Oswaldo de novo, sobre a possibilidade de vir ou não, te atrapalha? O cara não atrapalha em nada. É seu amigo, né? O Oswaldo, até deixar a coisa bem clara que Aliás, o Serginho deixou isso claro. O programa é muito bem visto, então a gente tem que falar o que acontece. Quando eu cheguei de viagem de Belo Horizonte, me chamaram na sala, me comunicaram que estavam querendo falar com o Oswaldo, mas que ele queria falar comigo antes de falar com o pessoal da diretoria. Ele me ligou nesse dia à noite, conversou comigo, eu falei, Oswaldo, pelo amor de Deus, vem, vem-te embora, vamos trabalhar, acho que o Santos precisa, e foi isso que foi falado. Não, então só repita aqui, porque eu falei essa notícia aqui, que tinham conversado com você, que tinham deixado claro que você ia ficar como auxiliar e que o Oswaldo viria e ele e outra coisa, Alessandro, a questão dessa de auxiliar, isso foi uma pergunta feita quando eu assumi. Isso já foi um acordo feito lá atrás, porque eles sabem o meu trabalho que é feito no Santos esses 5 anos, eles sabem o quanto eu trabalho e eles quiseram me preservar quanto a isso. Porque eu podia muito bem ter começado o campeonato, ter ido para Ribeirão Preto ter perdido, pegado o clássico na Vila ter perdido, e não ia dar em nada. Claro. É assim que funciona. Então eles se preocuparam com isso sim. Isso não é uma coisa que está sendo acordada agora, isso é uma coisa que a diretoria quis me preservar assim lá atrás, quando tudo começou. Então isso também tem que ser levado em consideração. Agora tudo aconteceu, teve o campeonato, um monte de gente me liga, as coisas acontecem. Isso aí o futuro a Deus pertence. Mas eu hoje sou funcionário do Santos, estou muito feliz no Santos. E a respeito do Oswaldo de Oliveira que eu estava falando, ele me ligou, ele quis falar comigo antes, que ele é muito amigo não só meu, como do pessoal todo da comissão técnica. Eu falei, Oswaldo, pelo amor de Deus, cara, eu estou aqui, subi no ônibus agora, quero aprender mais ainda. Se tiver que acontecer isso, estamos de braços abertos esperando não só o Oswaldo, mas qualquer profissional, entendeu? E o Oswaldo, a partir daí, foi conversar onde deu aquela coisa toda e na sexta-feira me chamaram de volta. Você estranhou essa ligação do Oswaldo para você, Marcelo? Não, jamais. Pelo estilo do Oswaldo? Ô, Luiz, deixa eu falar uma coisa para você. O Oswaldo é um cara muito autêntico, muito verdadeiro, um cara que não vai prejudicar ninguém para querer sobressair na vida. Então, eu acho que o Oswaldo, esses caras assim que a gente conhece, Oswaldo, Muricy, acho que se o mundo tivesse pessoas com o caráter e a ética desses caras, o mundo e o futebol principalmente seria bem diferente. Agora você está usando uma postura... Mas teve gente que não fez dessa forma, né? Eu acho que o mais importante agora é que você tá tendo uma postura, em primeiro lugar, de humildade. Que eu acho né? Que eu acho que isso daí tá te ajudando em muito na sua carreira como treinador. Porque eu já vi treinadores que eram assistente, passaram a ser treinador. Na primeira balançada, o cara já botou as asinhas de fora e já se achou o dono do planeta Terra. Você não, você está na humildade, carregando o seu piano, fazendo o seu trabalho. E agora, a única coisa que a gente espera é que a diretoria do Santos agora, coloque na cabeça que você é o cara que
tocar o time e deixar você trabalhar, sem naquela de, olha, porque o grupo gestor vai se reunir para ver se vai analisar se até agora o trabalho do Marcelo Fernandes está sendo aquele trabalho que a diretoria espera, entendeu? Eu acho que chegou o momento que você já provou, já no Campeonato Paulista foi aquele teste, você chegou e levou o time à final do Paulista, ganhou o título. Começou o Brasileiro, aquela pressão em cima de você, pegou o Corinthians pela frente, porque eu acho que o Corinthians foi o divisor de água. Divisor de água. Se perder do Corinthians, tá vendo? Tem que trocar de treinador. Aí o Marcelo Fernandes foi lá e o Corinthians acabou perdendo. Deu um nó tático agora, também, né? Agora vem uma sequência de jogos, é por isso que é a pergunta. Vem uma sequência de jogos dificílimos para o Santos. Tem Inter de Porto Alegre, tem o Fluminense no Rio e depois tem o Grêmio aqui na Vila Belmiro. Você acha que hoje você está com o pé fincado ou ainda você está com o pé embaixo tá cheio de sabão? Guido, eu tô com o pé fincado já faz tempo. É? Eu não tô preocupado com nada que acontece fora. Se a missão foi me dada de ser treinador do Santos, eu tenho que fazer de tudo para esse time ganhar. E você confia nos homens? Estou muito tranquilo no meu trabalho, com a minha comissão técnica, com o meu grupo. Sou muito tranquilo quanto a isso. Fora do campo, Guido, a gente sabe como é o futebol. E eu respeito muito, muito. Tenho que respeitar. E uma coisa que você está falando a respeito da minha postura, eu não faço força para falar a verdade. Falar a verdade é o que está tratado. Eu não estou querendo dizer, humilde, coitado. Não tem essa. O que foi tratado foi assim, desde o jogo do Botafogo, Palmeiras, e quando começou a sequência depois no Paulista, até hoje, graças a Deus, a gente está aí. Mas o que foi tratado foi isso. O que foi falado para mim foi isso. Agora, eu fui perguntado no outro dia se eu tenho um projeto para treinador, até no programa da casa mesmo. Se eu tinha um projeto para ser treinador, o que eu pensava. Eu tenho um projeto, meu projeto já está aí. Eu sou treinador do Santos Futebol Clube. Eu tenho que fazer de tudo. Eu acordo todo dia, eu vou dormir tarde só pensando nisso, quem eu vou marcar, quem eu não vou, quem está de desfalque dos caras, quem não está. A gente estuda. Ninguém está ali de brincadeira, não, cara. Bom, nós temos um staff muito bom que trabalha muito sério e muito forte pelo Santos, cara. Marcelo, você falou um negócio agora e todo mundo, a gente tem que falar em cima do que está sendo falado no momento, né? Tá todo mundo comentando sobre o Osório. O Osório chegou no São Paulo, porque o Osório é diferente, porque o Osório ele estuda partida por partida. Os torcedores do São Paulo hoje estão todos empolgadinhos, né? Que nem o Luiz Roberto ali, tá todo siririquinho, né? Por nada disso, nada disso. Porque o Osório, né? Porque o Osório faz isso, o Osório faz aquilo. Porque o Osório, ele mexe no time conforme o adversário e tal. Eu quero saber do Marcelo Fernandes. Por exemplo, Marcelo, eu percebi contra o Corinthians, o Lucas Otávio, por exemplo, matou Renato Augusto dentro de campo. Renato Augusto não conseguiu jogar contra o Santos. Porque o Lucas Otávio estava numa função ali, parecia um leão, né, no meio campo. Eu queria saber, o Marcelo Fernandes, como é que é? Você estuda o seu próximo adversário e vai amoldar a sua equipe com os jogadores que você tem a cada adversário, Marcelo? Então, Alessandro, deixa eu falar uma coisa pra você. Não tem nem como um treinador não estudar o próximo adversário. Não tem como você não... Não, porque parece que o Osório... Não, parece que o Osório descobriu do cara, a lâmpada. Alessandro, Parece que o Osório descobriu a lâmpada mágica, Marcelo. Eu trabalho em qualquer treinador. Não, isso aí, nós temos uma equipe de fora que analisa assim, nós sentamos, vimos as imagens, vê bola parada, a gente vê tudo, vê jogada ensaiada. Tudo isso é falado pro nosso jogador. Por exemplo, hoje é quinta, sexta-feira eu tenho um treino tático lá, sábado eu faço bola parada, onde vai ser tudo em cima do Internacional. Entendeu? E como foi em cima do Corinthians. O Corinthians faz bola parada quando é escanteio contra ele e coloca os 10 dentro da área. Entendeu? Então a gente tinha alguma coisinha para fazer em cima disso para tentar surpreender. E é assim todo jogo, não tem como ser diferente. Ninguém vai lá, chega no treino, dá 11 coletes e vamos aí, o adversário é o Inter domingo. Senão os caras te engolem, meu. Você tem que estar ligado, estar ligeiro, o que pode acontecer, o que não pode, quem pode entrar, quem não pode. E a gente, graças a Deus, trabalha muito forte nisso, passa tudo bem mastigado para os jogadores e a disposição deles realmente, além disso tudo, sobressai nas partidas. Não adianta ser um treinador estudioso, como é o caso do Osório, porque o Osório é um baita do treinador, a gente tem que falar o que é a realidade. É um treinador estudioso, está tentando implantar um sistema no São Paulo, não sei se vai conseguir, no futebol brasileiro, não sei se ele vai conseguir implantar o que ele quer, porque eu vi uma matéria dele. E aquilo que ele está querendo colocar no São Paulo, se ele conseguir implantar, vai mudar todo o trabalho do futebol do São Paulo. Até a maneira como os jogadores vão se comportar em termos de trabalho, né? Trabalhar mesmo com bola. Que ele falou,
O futebol hoje, atual, é muito físico, é muito, sabe, departamento médico, ginástica. E o meu não. O meu é treinamento, é bola, é treino no campo. Então isso mostra que ele quer implantar uma coisa que muitos clubes não fazem, ter treinador que não gosta de dar coletivo. É a verdade. Você gosta, Marcelo? Agora, Não é verdade? Ó, pra ser sincero, acho que eu dei 1 ou 2 coletivos só que eu precisei. Mas o resto é tático técnico. é tático, principalmente jogada Mas é treino. Treino. É que ele Treino com falou. bola rolando. Bola Não tem- rolando. Você tá com a bola no pé do cara. Inclusive, até Entendeu? com o próprio Calito, na preparação física, ele usa bastante o treino com bola, Então. pra fazer a parte física. Eu E o acho que jogador isso é não gosta, fundamental. né? O jogador não gosta de treinar sem bola, né, Marcelo? Você foi jogador, você sabe disso. Pô, meu O amigo, jogador... eu jogava domingo, à tarde, terça de manhã, me colocava no canal. gostam de ficar sem bola, assim. Colocava favor, no Marcelo. canal 4 pra correr do canal 4, ele ia puxar isso hoje nem Mas mais. o que eu Tudo quero fala- fazer a peraí, Guido, pergunta. agora deixa eu fazer essa pergunta, que vamos falar do Santos. Vamos lá, então, vamos lá. O negócio é o seguinte: Ah. o goleiro titular era o Vanderlei. Hoje é Vladimir. Então você confirma aqui na Baixada que o titular hoje é o Não, Luiz Vladimir? Roberto, quem jogou no sábado, no domingo foi o Olha só, Vanderlei. Luiz, deixa eu falar uma coisa, até pros telespectadores, Não, querido, a torcida tá falando do Van. Ele sabe que eu tô falando. A torcida É. e Santista entender. Não, tá falando sim, tá falando muito bem, porque ele tem lógico. feito vários jogos muito bons, o Vladimir. E eu também A concordo. coisa, Pegando a confiança nele. A coisa é a seguinte, é assim que funciona o Marcelo como treinador. Não tem como você não falar o que tem que ser falado. Eu falo para quem for, eu falo isso na entrevista. Pode ser para Robinho, pode ser para Ricardo Oliveira, para quem for, vai ser falado. O que aconteceu com o Vanderlei, um cara que chegou, se entrosou muito bem no clube, foi titularíssimo do Santos, teve a infelicidade no jogo da Ponte Preta de acontecer aquele acidente que foi muito grave com ele, onde ele fez a cirurgia. Mas não podemos esquecer que tivemos um jogo na Arena Corinthians, onde o Vladimir era o divisor de água. Vocês lembram disso? Aquele jogo, né? sim, Claro. senhor. Onde ele pegou tudo lá também. E foi um cara que saiu do time e ficou esperando a oportunidade dele. Infelizmente, a oportunidade veio dessa maneira com o Vanderlei. E o Vladimir entrou, fomos campeões e está aí até hoje. Quando o Vanderlei voltou a treinar, ele não voltou a treinar pôs a lua e foi para o campo. Não, o Arzu, eu chamamos ele, todos os goleiros, explicamos a situação. O Vanderlei está de volta hoje. Só que o momento é do Vladimir, temos que respeitar, porque ele estava ali pronto para assumir a posição. E o Vanderlei, logicamente, não ficou contente, não vai ficar, mas com certeza entendeu, porque foi um ato de verdade, de honestidade, e com o companheiro dele, não só com o companheiro dele, mas com a gente que comanda a equipe. Então isso é que nos faz a levar esse grupo sempre estar voltado para a gente e principalmente para o Santos. Olho no olho. Ah, isso aí até morreu. Aí, Eu acho, Marcelo. eu acho Aí que... a pergunta que o Luiz Roberto não deixou eu fazer. Com relação ao trabalho técnico e tático desse time hoje. Você falou que o Santos, você gosta de jogar no 4-3-3, e é o Santos jogando sempre assim, porque o Santos é um time ofensivo. Você conseguiu já que essa equipe colocasse em prática aquilo que você espera para que ela seja uma equipe equilibrada? No meio campo, no ataque e na defesa? Hoje o Santos é um time equilibrado? Olha, Guido, equilibrado não é, mas é uma equipe que, se você tirar o scout de um jogo, tem inúmeras chances de gols. Ou não era tão equilibrado pelo número de gols que nós estamos tomando. Uma equipe que toma esse tanto de gol que a gente está tomando não pode ser equilibrada. Acho que nós fizemos 12 gols e tomamos 10. Isso realmente, a nossa defesa nunca passou por isso. Nós temos anos e anos a nossa defesa se portando muito bem. Só o que acontece? Falhas individuais aconteceram sim, na maioria dos gols. Só que para ter esse equilíbrio, a gente trabalha o quê? As linhas próximas, entendeu? Principalmente ali o Lucas Otávio, o próprio Longini, Elano, o Renato, tá junto ali. E o que o Alessandro falou do jogo do Corinthians, uma coisa que é determinante nisso, você falou do Lucas Otávio. Mas o importante nesse meio de campo, que nós jogamos no 4-2-3-1, foi o Ricardo Oliveira acabando a jogada, colar no Ralf. O Marquinhos Gabriel tá no Petros e o Batata, o Lucas Otávio e o Longini ficavam encarregados do Jadson e do Renato Augusto. Porque uma coisa que eu entendo no futebol, pelo jeito que a gente joga, outro jogador que eu posso falar, o Gabriel. O Gabriel, todo mundo me pergunta do Gabriel. O Gabriel é um menino de ouro, um moleque que tem um baita futuro pela frente. Só que ele tem que entender que ele não está mais no 17 e no 20. Eu falei isso para ele, que eu estou falando aqui. No 17, tocava a bola para ele driblava todo mundo, parecia o fuga para a vitória do Pelé. Driblava todo mundo e fazia gol. Não era assim? Era. Agora não dá mais. Entendeu? Ele tem que jogar coletivamente. E ele está procurando entender isso. E isso tem nos ajudado. Ele tem que entender que fazer gol, chutar, ele sabe. O que ele tem que aprender é marcar, porque o nosso esquema necessita disso. Ele é um moleque que está treinando firme, está treinando forte, está tentando fazer, se cobra, tudo. Então, isso ajuda.
Então, como o Ricardo colar no Ralf, essas coisas tudo ajuda para que a gente tenha esse equilíbrio. E com certeza isso aí vai chegar logo logo. Agora uma pergunta que não quer calar, todo mundo perguntando. Aquela barba dele é natural mesmo ou ele fez spray para ficar mais cheia? Não, é natural mesmo. Ah, natural. Tá certo, então. Robinho, Peraí que tem telespectador para perguntar, Luiz Roberto. Só você quer falar, Luiz Roberto? Não, pô, quem fala, tá mas parecendo eu- que é o técnico do São Paulo hoje que tá aqui, só você quer falar? Não, senhor. Vamos lá então, vamos lá, Gustavo Franco, tem um monte de gente querendo fazer pergunta pro nosso Marcelo Fernandes. Vamos lá, Gustavo. Vamos lá, o Márcio de Castro, do Guarujá. Marcelo, muita gente critica o zagueiro Welley. Quais são as virtudes desse zagueiro, na sua opinião? As virtudes são todas. É um grande zagueiro, um cara que joga duro, joga firme, se encaixou muito bem no Santos. É um profissional exemplar. E no jogo de domingo teve uma partida muito boa, muito firme. Entendeu? Não só ele, como tem também Paulo Ricardo, como tem Braz, como tem Leonardo, que está treinando muito bem também, que chegou. E o Gustavo Henrique também, que está indo para a seleção pan-americana agora. Mais dois, vamos lá, Gustavo. Ao João Carlos de Santos, Marcelo Fernandes, parabéns por apostar na base. Exemplo disso é o Daniel Guedes. Mas os medalhões não ficam de nariz torcido ou eles aprovam a mudança? Não tem negócio de nariz torcido, não. Foi aquilo que eu falei. Quem tiver bem vai jogar, independente de quem seja. E eu vou falar uma coisa para vocês, cara. Esses considerados medalhões estão tendo uma postura assim fabulosa no elenco do Santos, pois ajuda essa molecada o tempo inteiro. Sabe, Ricardo Elano, Renato, Robinho, David Braz, esse pessoal todinho está tendo uma postura maravilhosa e tem nos ajudado muito no dia a dia. Mais um, Gustavo. Luiz Leite de Santos, boa tarde a todos. Perguntem ao técnico do Santos. Se ocorrer a saída do Robinho e do Lucas Lima, há jogadores com a mesma capacidade técnica para substituí-los ou o clube terá que correr atrás de reforços qualificados? Essa pergunta é muito boa e o Marcelo Fernandes vai responder depois do intervalo. Se sair Lucas Lima e Robinho, como é que ele vai fazer para repor essas peças? Voltamos já já. Estamos de volta, mais um bloco do Baixada Esporte para você, para Auto Posto Village. Auto Posto Village, gasolina de qualidade e procedência é no Auto Posto Village. Fica em São Vicente, Bandeira Ipiranga. Olha, no Auto Posto Village, além de você ter qualidade e garantia, você tem o melhor preço de gasolina e de etanol. Auto Posto Village, Avenida Presidente Wilson, 823, em São Vicente, Bandeira Ipiranga. Auto Posto Village. Para Auto Posto Village, meu amigo Marcelo Fernandes, nós deixamos uma pergunta no ar para você. Quem foi o telespectador que fez, meu amigo Foi Gustavo? o Luiz Leite de Santos. Luiz Leite, ele perguntou o seguinte: com a saída, se caso houver a saída de Robinho e de Lucas Lima, quem serão os substitutos? O Santos vai ter que buscar no mercado ou na própria casa, na própria base nós temos? Então, sobre essas saídas que eu não acredito, né, que eu confio muito que eles fiquem, são jogadores importantíssimos, né, para o nosso dia a dia, para o grupo. São jogadores que, como eu volto a dizer, não vejo que eles vão sair, mas existe essa possibilidade que todo mundo fala, né? E tivemos um jogo agora onde jogamos sem os dois, a equipe se portou muito bem e conseguimos um placar muito bom contra um adversário direto que é o Corinthians. Mas não podemos negar também que o Campeonato Brasileiro requer um grupo forte, um grupo firme. Caso isso venha a acontecer, que eu não acredito, com certeza a diretoria, a gente vai pensar numa reposição à altura para que o Santos continue forte, cada vez mais. Fala dos jogadores que o Santos contratou agora. Até para o telespectador falar, caramba, o Santos tem os jogadores da base que vêm subindo, estão sendo utilizados, só que agora contratou aí 4, 5 jogadores de alguns clubes, né, da segunda divisão, outros que disputaram o Campeonato Paulista. Eu gostaria que você falasse, o que veio do São Bento de Sorocaba, o Nilson. Como é que é esse jogador? Então, o Nilson é um jogador forte, um jogador de área, muito protege bem a bola, segura a bola lá na frente, onde fez um treino muito bom contra o São Caetano, que está esperando a oportunidade dele, é na função do Ricardo Oliveira. Isso aí a gente tem que entender, porque ele foi contratado sim, como precisávamos de um cara ali, caso acontecesse alguma coisa com o Ricardo de cartão, alguma coisa. Ele veio, está treinando muito forte, firme, esperando essa oportunidade, é um grande jogador. Bom, Longino a gente já viu que ele tem qualidade. Agora o meia que veio de São Bento, né? O Serginho, como é que é o nome dele? Não, o Marquinho, o Marquinhos, do Audax. Marquinhos do Não, o Audax. Marquinho não é meia, né? O Marquinho é um menino que joga aberto pela direita, né? E nós precisávamos dessa reposição, no caso do Giovânio também, que faz muito bem a função, a gente não tinha um específico pela direita, né? E o Marquinhos se destacou muito bem fazendo isso no Audax. E foi um jogador que a gente contratou, também está realizando vários jogos, vários treinos muito bons. Jogou contra o São Paulo na função ali que o Giovânio saiu. E a gente está recompondo o elenco aquilo que a gente pode. Essa Bom, Marcelo, formação, só uma coisinha. Essa formação do Sub-23, o que de benéfico vai trazer para o Santos? Bom, então, Guido, a respeito do Sub-23, eu não tenho assim muita informação, nem muita... O que está acontecendo, deixando acontecer. Eu sei que o Santos fez a equipe, está lá realizando os treinamentos. E Mas você não acompanha? Não, a gente não tem,
não participo de nada do Sub-23, a gente acompanha assim pelo que o pessoal fala, né? Tá formando uma equipe, acho que é para disputar algum campeonato ou excursão, e a gente está ali. É tanta coisa no profissional, Guido, que não dá tempo porque às vezes eu pensei que esse Sub-23 fosse algum jogador que estava sendo contratado, e como não tinha espaço no profissional, colocaria ali, e aí você fica de olho, opa, que nem os dois do Botafogo que vieram. O Botafogo eu ia falar agora, tá o menino Wesley lá e o próprio Meia, né? O Vitor, se eu não me engano. Vitor. São jogadores de muita qualidade, estão trabalhando lá firme e forte. Não é que a gente está tendo diariamente, mas a gente sempre pergunta, o pessoal passa a informação do que está acontecendo para que a gente esteja sempre antenado. Deve ser mais ou menos como era na época o Santos B, né? Que tinha o Santos B, que o Santos realizou aquela Copa São Paulo. O pessoal no WhatsApp aqui está perguntando a respeito da Vila Belmiro. Vila Belmiro, você foi consultado a respeito disso, Marcelo? Porque falou-se do Santos tirar alguns jogos da Vila Belmiro no Campeonato Brasileiro, até porque o público na Vila não estava correspondendo. Verdade é, num clássico contra o Corinthians nós tivemos apenas 7 mil pagantes na Vila, sendo que desses 7 mil, 800 eram torcedores do Corinthians, ou seja, 6 mil eram torcedores do Santos, né? Então o público está pequeno e tal, e falou-se em tirar os jogos da Vila, passar para Pacaembu, para Brasília e tal. Consultaram o Marcelo e qual é a opinião do Marcelo sobre isso? Então, a opinião minha sempre foi a que eu sei, já no Paulista, né? Quando fomos consultados pelo presidente após a vitória contra o 15 Piracicaba, que íamos pegar o São Paulo na semifinal, né? Não é Vila Belmiro, cara. Acho que o Santos é da Vila Belmiro, o Santos é daqui, o pessoal tem que descer a serra, entupir o ouvido, pegar comboios, neblina, descer, ir pro hotel e no outro dia jogar. Eu entendo assim porque eu joguei no Santos, eu sei como é difícil, e também já joguei contra o Santos aqui, como é difícil vir aqui. Só que eu acho que o Santos também é uma equipe que se porta muito bem, principalmente em Pacaembu, em outras arenas. E não podemos esconder também, Alessandro, que o futebol hoje ele é dinâmico. As receitas estão muito curtas e eu acho que a diretoria está fazendo um trabalho bom, um trabalho firme, forte, tentando pagar o seu dia a dia, pagar seus salários, como tem feito, como tem tentado organizar as coisas. Pagaram tudo atrasado do ano passado, tem alguns dias agora de atraso, mas com certeza eles estão correndo atrás. E faz parte desse planejamento alguns jogos serem jogados fora da Vila Belmiro, cara. Acho que a gente também tem que respeitar, pois o futebol ele está muito difícil. Acho que está todo mundo entrando numa nova posição quanto a dinheiro, quanto a salário, quanto a um monte de coisa. E, de repente, a venda de um jogo ou de outro realmente vai ser benéfica para que a diretoria está se esforçando muito e possa honrar com seus compromissos. Mas o torcedor aparece no estádio também, se o torcedor vê que o time está chegando, que o time está empolgando, né? Não adianta nada, eu vou levar lá para Conchichina, se o time não está empolgando, o torcedor não vai. Bom, é isso aí, realmente o Santos tem que empolgar que o torcedor vai lotar a Vila Belmiro, com certeza a casa do Santos é a Vila Belmiro. Deixa eu falar pra você da Friocar. Friocar, ar-condicionado automotivo. Tá na hora de fazer a limpeza do ar-condicionado do seu carro, hein? Aproveite agora o inverno, faça aquela revisão no ar-condicionado e também na direção hidráulica do seu veículo. Friocar, ar-condicionado e direção hidráulica. Faça um orçamento sem compromisso. Ligue agora para 3473-8563, 2 endereços, Rua Marquês de São Vicente, número 213, lá na Centro, em São Vicente, e também na Praia Grande, na Avenida Roberto de Almeida Vinhas, número 2135, na Vila Guilhermina, em Praia Grande. Friocar, ar-condicionado automotivo. Faça um orçamento sem compromisso e revise o ar-condicionado e a direção hidráulica do seu carro. Para Friocar, uma pergunta para deixar no ar por Marcelo Fernandes, meu amigo Gustavo Franco. Vamos lá, o Rodrigo de Santos. Gostaria de perguntar para o Marcelo se ele não acha que o Peixe precisa de um volante mais alto e mais marcador e se poderia adiantar o Lucas Otávio no lugar do Renato. Bom, na volta do intervalo, ele vai responder a sua pergunta, né? Se jogador de futebol precisasse ser alto, a gente contratava Michael Jordan, Magic Johnson, né? Como tem treinador, hein? Voltamos já. Estamos de volta a mais um bloco do Baixada Esporte. Deixamos uma pergunta no ar e eu quero outra, Gustavo Franco. Vamos lá, 2 perguntas. Vamos lá, o Wagner da Costa, de São Vicente. Marcelo, o Santos não fica entre os 4 primeiros do Brasileirão desde 2010. São quase 170 rodadas fora do G4. Por que o Santos vai tão bem no Paulista e muito mal no Brasileirão? E a outra pergunta era a respeito do Lucas Otávio. Então, né? a respeito do Lucas Otávio, né? Um garoto que despontou, teve uma saída importantíssima para o Paraná Clube, para jogar a Série B do ano passado, onde deu cancha para ele, deu peso. Para ele é importante, ele como profissional ter passado pelas dificuldades de uma Série B, que ele voltou e voltou muito bem, trabalhou forte, está aí hoje, é o titular do time, jogando muito laranja, bem, mas é o que eu estou falando, né? Se o jogador joga bem, o problema agora é a altura. Ele não tem problema nenhum com a altura dele, o importante é o que ele trabalha, o que ele treina, o que ele
faz na função dele como volante, que é realmente marcar, destruir. Principalmente ele tem uma coisa muito boa, se eu não me engano, acho que ele é o melhor ou o segundo melhor passador do Campeonato Brasileiro no momento. E a outra pergunta? É sobre o Santos, que não fica entre os 4 primeiros isso, desde 2010. Nós temos isso como... Já falamos sobre isso lá também. É muito tempo, não pode não. Acontece desses acho que 10 anos, acho que foi 9 para a final no Paulista, né? Isso. Então, realmente, o começo de ano de brasileiro realmente não tem sido bons nesses anos, mas a gente está buscando, porque o lugar do Santos é lá em cima e já faz muito tempo, independente do tempo, faz muito tempo que o Santos não vai para uma Libertadores, que a gente tem que voltar para lá, e o mais importante é tentar ser campeão, porque o Santos tem condições para isso. Ô, Marcelo, a minha última pergunta. Posso fazer a minha última pergunta para o Marcelo? Aí eu abro para vocês perguntarem. Eu tô tentando, né? Ficar fora do banco por suspensão ou expulsão. Isso te incomoda um pouco ficar assistindo o jogo lá em cima? Eu agora fui comunicado, sexta-feira, às 6h30 da noite, eu concentrado com o time, me comunicaram que eu estava suspenso no jogo do Corinthians. Foi. Mas eu já tinha falado já atrás, eu fiz mais 3 jogos ou 2, eu não vou mais arrumar polêmica, eu não vou mais sair porque meu nome foi muito falado com muita coisa, muita conversa fiada, e não tem nada a ver. As expulsões não foram expulsões nenhuma. As 2 que eu tive, não existe o que aconteceu. Eu reclamei do fair play pro banco do Chapecoense, o 4º árbitro achou que foi para ele, chamou o árbitro que me cumprimentou e falou que eu estava fora. Então eu não vou dar mais esse tipo de brecha. Acho que a equipe precisa assim do treinador na beira do campo e a gente tem que trabalhar, ter a confiança e principalmente serenidade para os jogadores. Isso aí para mim não acontece mais não. Posso fazer só uma pergunta? Já falou de arbitragem. Delson Fernando Freitas da Silva do Pará apitou o primeiro jogo do Santos. Ele deixa o jogo correr. Como é que é isso? É o estilo dele, né? O estilo dele, ele que vai apitar o nosso jogo do Inter, isso, né? É o estilo dele, ele é um cara que não marca falta, é um cara que deixa o jogo correr, não dá para jogador parar, reclamar, tem que estar ligado e a gente vai orientar nosso grupo quanto a isso. Marcelo, nós estamos prestes à janela internacional. Você teme perder algum jogador, além do Lucas Lima, e tá todo mundo rezando para que o Robinho renove. E teve a declaração do Giovani, hein? Tem essa daí também, que pode ser, pode não ser. E você acha que com essa abertura no mercado, outros clubes brasileiros vão se reforçar mais e aí a coisa pode ficar complicada daqui para frente se o Santos não tiver reforço? Não, mas o Santos também tá sabendo que a janela vai abrir, que as coisas podem acontecer. Não tem ninguém dormindo no ponto, muito pelo contrário. A gente está ligado no mercado sim, sabemos os jogadores que temos, sabemos as possibilidades, como já falamos de Robinho e Lucas Lima, com certeza não vai acontecer, mas também a diretoria do Santos e todo mundo lá está ligado para que a gente cada vez mais reforçamos esse time e que a gente dê a mais qualidade, pois o campeonato necessita. Esse volante em reforço. Esse volante vem da onde? Sim, tem sim. Não, esse volante vem da onde? Estamos analisando, Luiz. Não tem nada assim. Não tem nada para falar sobre isso. A gente está olhando sim, mas a gente está procurando principalmente qualificar o grupo. Mas bem em termos até de maturidade, para que esses momentos que foram cruciais para a gente no final do jogo, a gente tenha maturidade diferente para conseguir as vitórias no final. Tá certo. Mas vem volante. Gustavo Franco do Pique, quem foram os 4 primeiros contemplados? Vamos lá. Lá foi o Wagner da Costa de São Vicente, o Luiz Leite de Santos, o Mauro de São Paulo e o Rodrigo de Santos. São os 4 que ganharam os 4 pares de ingressos lá para o Grupo Feitiço hoje no Ilha Porchat Clube. Luiz Roberto, sua última pergunta para o Marcelo Fernandes. Marcelo, por favor, quem é esse volante? Por favor, Marcelo. Não tem, Luiz. É estilo... Esse tem. Tá baixando, estilo volante, é estilo volante. Estilo volante. É mesmo? Volante é estilo volante. O Pegador. O Santos está atrás sim, estamos analisando. A gente vai 3 ver nomes. O que pode acontecer e a gente vai analisar. Não vou falar. Não adianta. 3? São 3? Nada. Sim ou não? Não sei. Minha fonte está errada. Não tem nenhum, a gente vai ter até uma conversa hoje à tarde sobre isso aí. A projeção para os próximos jogos? Projeção é pontuar cada vez mais. Inter, Fluminense e Grêmio. Eu quero muito, no mínimo, fazer 4 pontos nessa saída agora de 2 jogos. Acho que é a nossa meta. Queremos os 6, mas acho que no mínimo a gente tem que conseguir esses 4 pontos para que a gente venha na Vila um pouco mais lá em cima e comece o caminho. Temos que correr atrás, Guido. Perdemos muito ponto, ficamos atrás e agora 2 jogos difíceis mas o Santos tem condições de chegar lá fora e conseguir 2 grandes resultados. Marcelo Fernandes, muito obrigado pela presença, venha sempre, a casa é sua. Obrigado mesmo, amigo. Obrigado, Alessandro, mais uma vez, peço desculpa aí pela demora, ao Guido, a todo mundo aí, obrigado. É um prazer sempre enorme estar com vocês aí. Um abraço a todos, muito obrigado pela grande audiência em toda a Baixada Santista. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.